Oi, gente, eu sou a Ana do Trifinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir uma maratona 24 horas. Gente, eis o dia do desafio, do maior desafio desse canal, que vai ser essa maratona 24 horas, gente. E dessa vez não vai ser lendo por 24 horas cronometradas, né? Pausando em dias diferentes, como eu já fiz aqui mais de uma vez até. Mas vai ser 24 horas seguidas. Primeira vez. E vocês sabem que, se vocês já assistiram outras maratonas, vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade, né, de não dormir. Começa a me apertar o sono e aí eu acabo abortando a missão. Espero que isso não aconteça hoje. Estou confiante. Como eu disse para vocês, eu carreguei meu irmão e o meu marido nessa missão junto comigo, nesse desafio, para me ajudarem. E agora são 7h18 da manhã e eu vim gravar essa abertura, que eu tô preparando um café, a gente ainda vai tomar café, mas eu já quis vir aqui anunciar qual vai ser a minha primeira leitura do dia. Tô pensando em gravar Castelo de Areia. Começar por um mais leve, um assunto mais leve, dentre as opções que eu escolhi. Se você não viu as opções que eu escolhi de HQ para ler hoje, eu vou deixar nos cards o link do vídeo da TBR. Lá eu falei as 5 HQs que eu pretendo ler hoje. E eu acho que eu vou começar por essa. É uma que eu tô com bastante vontade de conhecer a história. Achei a premissa bastante curiosa, quero saber o que vai acontecer com os personagens, né? Aqui eles estão numa praia e eles começam a envelhecer sem parar. E eu quero saber, né, qual é o motivo disso e como eles vão acabar escapando, né? Porque eles não conseguem sair dessa praia e não conseguem parar de envelhecer. Então, eis o mistério. Vamos descobrir. Eu então vou começar por essa. E o meu irmão me emprestou, ele trouxe três outras HQs aqui. 3 outras possibilidades que eu posso incluir nesse dia. Fence, volume 1, é da mesma autora de Ascensão das Trevas, para quem já leu, conhece. Outra aqui é A Garota do Mar, da Molly Knox Ostertag, da Galera Record, e eu achei bem bonitinha essa. É colorida, ó. Achei bonita a HQ. E a terceira é Art, Mundo dos Mortos. É do mesmo criador da série de TV de Riverdale. Então temos aqui uma HQ de terror, ó. E é bonita também, ela tem essa página parecendo de revista, sabe? Interessantes as 3. Vamos ver se eu consigo ler todas. Qual que é a aposta de vocês? Vocês acham que eu consigo? Eles estão achando que eu vou ler todas, ainda que vai sobrar tempo. E eu falei pra vocês no vídeo da TBR que eu tenho outras 3 ou 4 no Kindle. E eu não sei como é que é ler HQ no Kindle, né? Eu já não tenho tanta experiência em ler histórias em quadrinhos. Ainda mais num leitor digital. Mas talvez eu descubra hoje como é que é. Eu não sei os nomes, mas se caso eu for ler, eu venho aqui falar pra vocês quais são. Eu peguei elas de graça na Amazon e a Amazon disponibilizou. Não lembro se foi na Black Friday ou na Book Friday do ano passado. Eu aproveitei pra baixar, achei a sinopse interessante e peguei. Então, gente, vou soltar o play aqui das 24 horas. Vou começar a ler Castelo de Areia. Depois eu vou lá mostrar pra vocês qual o jogo que eles estão jogando, porque eu tive essa ideia porque meu irmão colocou na caixinha de perguntas uma sugestão de vídeo, né, para esse mês de julho. E eu peguei a sugestão, fiz algumas modificações e decidi gravar essa maratona 24 horas com essa temática de anime, de histórias em quadrinhos, enfim. Então vou colocar aqui o timer das 24 horas pra gente já começar esse desafio. Nós vamos fazer umas pausas estratégicas, né, pra comer, né, tomar café da manhã que a gente ainda não comeu, almoçar, jantar, enfim. Mas eu vou mostrando pra vocês
conforme o dia vai passando. Mas eu vou já soltar o play do cronômetro e vou já começar essa leitura aqui. Depois eu faço uma pausa para ir lá tomar um café da manhã. Gente, terminei Castelo de Areia e gostei muito, viu, gente? Gostei demais, assim, da história. Ela é uma história aberta, na verdade. Não tem muita explicação, assim, do autor de por que as coisas estão acontecendo, né? Mas, mesmo assim, é uma história que ela levanta bastante questões e faz a gente refletir muito sobre a vida. O Oscar Levy, ele é um roteirista e diretor francês, que é focado mais em curtas-metragens e faz mais documentários, mas teve essa ideia. Ele fala aqui no começo, na introdução, que quando ele era criança, ele frequentava muito uma praia com seus pais. A praia, até anotei o nome dela aqui, é Gupiuiri, não sei como é a forma certa de se pronunciar, mas é localizada na Espanha. E ele fala que desde o começo que ele conheceu esse local, ele tinha em mente em criar fazer um filme que se passasse naquela praia. E então ele criou a história aqui desse quadrinho. Aqui, então, como eu falei pra vocês, os personagens, eles chegam nessa praia e eles não conseguem mais sair de lá. Parece que há uma força, um personagem fala assim, que há um tipo de força que impede que eles saiam e acaba trazendo eles de volta à praia. E uma coisa também que acontece é que um deles liga para a delegacia, consegue falar no primeiro momento, mas depois não consegue mais. Eles perdem o contato externo. E aí eles começam a ficar assustados porque começa, né, o processo de envelhecimento. E até uma coisa curiosa que uma das famílias tem um cachorrinho, né? Eles levam o cachorrinho pra praia. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse cachorrinho, me deu até um aperto no peito, porque eu pensei, poxa, se o processo de envelhecimento é rápido, né, o cachorrinho não vai conseguir escapar dessa, né? Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o cachorrinho. E é interessante ver esse processo, principalmente nas crianças, é muito mais visível isso. As mudanças no corpo, as mudanças em suas atitudes, alguns interesses que começam a surgir, né? Tem uma dessas crianças que chega lá com 3 anos e fica nítido, né? De repente é um adulto, é um homem. E esse é um ponto interessante, porque o autor levou o cachorro, levou crianças, adolescente, adultos e até uma idosa
né, para essa praia. Então a gente vê esse processo em cada um deles, essa mudança em cada um deles. E a mudança não foi só nas crianças, de a gente enxergar elas virando adultas e surgindo esses interesses, né, mudança nos corpos, enfim. A mudança até eu achei interessante que conforme o adulto tem um personagem lá que conforme ele ficava mais velho, por exemplo, ele acabou ficando com Alzheimer. Então a gente consegue enxergar essas mudanças assim, mas que foi de maneira muito brusca, muito rápida. Ele até fala, foi um dos personagens é escritor. E ele calcula rapidamente, ele é um escritor de ficção científica, e ele calcula rapidamente assim que havia chances deles estarem envelhecendo a cada meia hora correspondia a 1 ano. Surreal, né, gente? E assustador, né? Eu até comecei a pensar, vocês sabem que eu gosto de ficar tentando, criando teorias, né? Eu não sabia que a história ia acabar sendo aberta, achei que no final o autor ia revelar o porquê desse processo de envelhecimento e porquê essa praia, enfim. Então eu já comecei a pensar que talvez estivesse relacionado à água do mar, né? Porque o primeiro personagem que começa a aparentar estar envelhecendo é um menino, esse de 3 anos. E ele tinha entrado no mar, então eu pensei, podia estar ligado à água, mas não, porque os outros começaram a sofrer a mesma coisa e eu vi que não tinha nada a ver com a água. No finalzinho da HQ, um dos personagens ele traz uma história sobre um rei e essa história que ele conta, gente, é muito legal, faz a gente refletir muito sobre aproveitar bem a vida. Às vezes a gente fica com muito medo e procura se proteger demais de alguma coisa e acaba perdendo a chance de conhecer novos lugares, de viver mesmo, sabe? Foi bem a reflexão que ele fez ali a respeito daquele rei. E a HQ também tem um pós-fácil que foi escrita pelo Érico Assis. Ele levanta várias questões, inclusive uma delas é essa, né, de por que essa HQ nos faz pensar tanto sobre a vida. E lá ele fala que muitas pessoas enxergam algumas referências nessa história, de referências como o Anjo Exterminador. O próprio autor falou que realmente pegou alguma coisa, né, desse filme na hora de criar a história. Eu não conheço, parece que é um filme antigo, depois eu vou pesquisar. A série Lost também, além da imaginação, tiveram pessoas que até enxergaram um pouco de Big Brother. Então, mas o autor não confirmou nada, né? Foram só referências enxergadas por quem leu. E esse daqui foi o primeiro roteiro de graphic novel que o autor escreveu. E é muito interessante, gente. Tem filme, parece que essa HQ foi publicada a primeira vez em 2010, só que o filme lançou acho que em 2021, eu vou procurar em inglês, o filme se chama Old, eu vou pesquisar para ver em português como que ele tá. Eu não sei se ele tá como Castelo de Areia, mas agora eu fiquei bem curiosa para assistir. Na época que foi escrito o pós-fácil, o Érico fala que ainda não tinha saído a adaptação. E ele escreveu em 2021. Falou que faltava 4 meses para a adaptação estrear. Então, eu vou procurar e depois eu assisto e comento com vocês. Se vocês também gostaram da história e quiserem procurar, em inglês aqui fala que é Old. Em português eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar depois. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, aquela hora eu não tinha tomado café. Então por isso que já passou um pouco mais de 3 horas do nosso timer. Mas eu fiz essa leitura muito rápida. Foi praticamente em 1 hora. E depois eu fiquei escrevendo, como vocês sabem, né? Eu gosto de escrever para vir trazer para vocês detalhes e na hora de escrever a resenha também. Então, e aí fiquei refletindo também e fiquei observando, porque lá no pós-fácil o Érico fala sobre o cartunista, que o Frederick Peters, ele fala sobre algumas características, então eu voltava para ver, sabe, sobre o que ele estava falando. É bem legal, ó, de mostrar a arte para vocês um pouco. Eu achei bem interessante. Como vocês sabem, eu não tenho muita experiência em quadrinhos, mas realmente o que ele levantou no pós-fácil sobre as características dos personagens, né, que
o Peters desenha, assim, algumas características dele, algumas formas que ele desenha, realmente eu consegui enxergar, eu voltei e enxerguei. Então, primeiro quadrinho concluído. E agora eu vou ali no carrinho, ó, ali onde estou montando, ver qual vai ser o próximo. Qual vai ser o próximo quadrinho que eu vou escolher? Que eu ainda não sei, eu tô na dúvida de qual o próximo. Eu pensei em pegar Hellbound, talvez eu pegue Hellbound. Acho que eu vou pegar Hellbound, ó. A Profecia do Mal. Vai ser o próximo quadrinho que eu vou ler. Que foi a base para a série da Netflix, que se chama também A Profecia do Mal, se não me engano. E que eu assisti e gostei bastante. Então, por isso que eu comprei. Até contei isso pra vocês. Então, esse daqui vai ser o próximo. E aí, depois que eu ler, eu venho falar mais um pouco sobre ele. Gente, terminei a segunda HQ do dia. Eu adorei esse quadrinho. Nossa, a história contada pela série na Netflix é idêntica. Conforme eu lia, eu conseguia lembrar de muitas cenas da série. Tem umas diferenças, mas são cenas extras que tem na série da TV. Eu acho que foi preciso colocar novas cenas na série para não ficar muito curta, né? Porque as cenas que eles incluíram lá não muda a história, só são para dar volume mesmo. Mas a história, ela é idêntica e eu achei isso muito bom. A Netflix, ela já anunciou que vai ter a segunda temporada, mas não disse quando que vai ser. Eles anunciaram isso acho que no ano passado, no final do ano passado, então vamos aguardar. Eu vou aguardar com ansiedade, ainda mais depois de ter lido o quadrinho e visto que a história é igual. E mesmo não sendo, né, esse tipo de leitora que lê muitos quadrinhos, eu fiquei com muita vontade de pegar esse segundo volume, então com certeza eu vou comprar as continuações. Eu não sei quantos volumes que tem desse daqui, se alguém souber, me conta aqui nos comentários. Mas eu já vi que tem o segundo na Amazon, então tô animada para ler as continuações, vou adquirir depois, vou adicionar a minha wishlist. Então, gente, aqui as pessoas elas começam a receber profecias, uma imagem anunciando a data, né? Quanto tempo de vida elas ainda têm. E tem uma organização que se chama Nova Verdade, que fala que isso nada mais é do que justiça divina. Que essas pessoas, na verdade, são pecadoras. E por isso que elas estão recebendo essa profecia do inferno, né? E quando elas recebem essa profecia, tem a data, né, já marcada. E aí quando chega o momento, uns monstros, assim, que nem tá aqui na capa, ó, esses seres, assim, eu acho que tem até aqui no começo, ó. Aqui essa cena. Tá vendo? Os seres, esses monstros aqui, aparecem e meio que suga a alma, né, da pessoa. Então aqui a gente vai ter muito da religião por trás da história, sabe? Esse tema, assim, de justiça divina, de a gente pagar pelos erros que a gente comete. Aqui essa organização, ela fala que a justiça do homem não consegue fazer, que só
a justiça divina consegue pegar essas pessoas. Por exemplo, a esposa do policial aqui, que é um dos personagens principais, o policial. Inclusive, gente, eu não vou falar os nomes dos personagens, porque aqui é um quadrinho coreano. Então, por exemplo, o policial, ó, se chama Detetive Jin Kyung-hun. Aqui fala o nome dos protagonistas, dos principais personagens, né? Mas fica difícil a gente lembrar direitinho os nomes, pelo menos lendo só um volume, porque são nomes coreanos e aí a pronúncia é complicada, então eu não consegui memorizar os nomes assim para falar direitinho para vocês. Mas, como eu tava falando, a esposa desse detetive, ela foi assassinada e o culpado acabou pegando só 6 anos de prisão, ficou ainda numa clínica, na verdade, porque foi alegada insanidade mental. Então, essa organização, Nova Verdade, ela veio falando isso, né, que a justiça do homem não consegue ser que nem a justiça divina. A gente vê muito isso aqui no quadrinho. Eu achei a temática bem interessante, deixa a gente curioso para saber o que está por trás desses monstros. Quem é esse presidente da organização? Gente, esse presidente, dá uma raiva dele, porque ele começa a falar como se ele tivesse o maior conhecimento do mundo, sabe? Que a razão tá por trás da palavra dele. Ninguém pode dizer o contrário, porque ele não erra, sabe? Parece essa impressão que dá quando ele fala. E meio que as pessoas, dava pra ver isso na série, aqui também dá pra ver. Meio que a população, assim, como muitas coisas que ele fala acontece, né, supostamente, as pessoas veem ele como o dono da razão mesmo, quase um deus, sabe? Eles começam a idolatrar esse presidente. Só que, como sempre, né, sempre tem um grupo de pessoas que acabam levando para outro lado. Eles veem a atitude da polícia, querendo tentar descobrir o que é aquilo, que monstros, se eles são humanos, da onde que eles vieram, esses monstros que vêm sugar a alma da pessoa. A polícia, um advogado aqui, outras pessoas que não creem cegamente no que esse presidente está falando, são vistas com maus olhos pelos Arrowheads. São o nome desse grupo, né? Dos membros desse grupo. E eles são bem radicais, eles querem fazer a justiça com as próprias mãos. E uma coisa que é importante falar, aqui a gente tem cenas bem pesadas de violência, então eu indico para maiores de 18 anos, porque pesadas mesmo. Tem até uma cena que foi retratada na série e que eu sabia que ia acontecer, então antes de acontecer eu já estava sofrendo, porque eu achei essa cena pesadíssima e senti muito pela personagem que perdeu a mãe daquele jeito. Mas então, gente, mais uma HQ que eu tive uma experiência muito boa de leitura. Eu gostei demais. E o tempo está assim, ó. Tá 17h30. Aqui temos pela frente ainda. São 10 para as 2 da tarde. E por enquanto estamos firmes e fortes. Eu não lembro se eu falei no vídeo, no começo do vídeo, mas eu falei na TBR. Eu acho que eu cheguei a falar, né, que eu carreguei meu irmão e meu marido para participarem do desafio junto comigo, mas eu lendo HQs e eles jogando jogos de videogame de anime. Acho que eu cheguei a mencionar isso. Então eles estão jogando agora no PlayStation o jogo do Naruto e eu vou colocando algumas cenas para vocês verem os dois lá. Eles vão aguentar comigo até amanhã de manhã. E por falar nisso, eu vou ali no carrinho pegar 2 HQs e pedir para eles escolherem a minha próxima leitura. Vou levar vocês lá comigo. Eu tô na dúvida entre Mouse e meu amigo Demer. Vou pedir a sugestão deles lá. Gente, qual dessas 2 HQs aqui vocês acham que eu devo ler agora? Vocês vão escolher. Mouse ou meu amigo Demer?
O Maus vai falar sobre o Holocausto. E meu amigo Demer é aquele canibal, né? História real. Ele não tava mal, né? Eu sabia que ia empatar. Mia, você vai desempatar. Qual você prefere? Esse ou esse? Foi no mouse, hein? Foi no mouse primeiro. Escolheu o mouse. Isso, gente. É um bitinho demais. Bom, então a Mia definiu, na verdade, qual vai ser a próxima leitura. Vou ler então o Mouse agora e vou deixar o Demer para depois. A gente pediu comida agora, então a gente vai fazer uma pausa rápida para o almoço e depois eu volto aqui com a leitura. E aí, quando eu terminar, eu conto para vocês o que eu achei desse daqui. Quando eu comentei no vídeo da Tibiara, eu vi que teve gente que já comentou a respeito, que é muito bom. Eu já vi outras pessoas elogiando. É uma HQ, como eu falei pra vocês, bem conhecida, né? E bem falada. Aqui mesmo na capa tá falando que é vencedor do Prêmio Pulitzer, então empolgada pra ler. Bora começar. Gente, fui pegar um cafezinho e me desculpem o barulho que talvez vocês estejam ouvindo de fundo, porque o pessoal do outro prédio, hoje é sábado, né? E o pessoal do outro prédio tá tudo na quadra brincando. Mas ó, são 10 para 5 e já foram quase 9 horas e meia mais ou menos de maratona. E eu sabia que nesse horário ia começar a apertar um pouquinho de sono. Finalzinho de tarde e tá friozinho hoje. Então, já fui pegar meu café. Tô na página 80 de Mouse. Tô curtindo. E bora continuar então essa leitura. Gente, ainda bem que agora que eu terminei o quadrinho, deu uma parada nos gritos aqui na quadra do prédio do lado, porque, gente, a criançada tava gritando demais. Como eu falei pra vocês, né, sábado, difícil. Mas como agora já são, ó, 8h30 da noite, tá faltando, ó, 10 horas e 53 minutos de maratona. E, gente, gostei muito de Mouse. É uma história difícil de ler no sentido que, como é baseado em fatos reais, né? O Art, que é quem escreve, né? Quem faz o quadrinho, ele se baseou na vida do pai, né? Dos pais, na verdade. E então acaba sendo uma história bem triste, bem comovente. E até chocante, né, pelos detalhes que o pai conta sobre o que ele passou na época, né, do Holocausto. Eles são de família judia
e sofreram bastante na mão dos nazistas. Então é uma história bem pesada, porque ele vai relatar muito do que ele passou. Viviam fugindo, tentando escapar, muitas vezes foram enganados, né? Porque outros prometiam ajudá-los, mas para salvar a própria pele acabava entregando. E também ele relatou sobre o campo de concentração de Auschwitz, que era o pesadelo, né, de todo judeu, que a maioria que ia para lá não saía vivo. Ele foi, mas conseguiu sobreviver. Então aqui a gente tem um relato de um sobrevivente com detalhes. Então, assim, é uma baita história. E só que a forma como a arte conta, parece que ele não se relacionava tão bem com o pai, porque a gente fica, né, imaginando como que é um sobrevivente, a cabeça de um sobrevivente. Não deve ser nada fácil, né? Não deve ser nada tranquilo dentro da cabeça dele, as memórias, enfim, tudo que ele passou. Então talvez o comportamento dele e o Art não tinha tanta paciência, dava para perceber isso conforme você lia. Ao mesmo tempo que você entendia que podia ser difícil conviver com uma pessoa como o pai dele, que sobreviveu por aquela maldade, eu também ficava com dó, né? Porque depois de tanta dificuldade, de uma vida tão sofrida, eu acho que ele só precisava de um pouquinho de paciência do filho agora, né? Mas, enfim, é uma história muito boa, gente. E nessa edição aqui, é a edição completa, tem os 2 volumes, né, aqui. No primeiro volume, o pai dele ainda era vivo. No segundo, ele só tinha a gravação com as perguntas que ele fez pro pai. E ele continuou, então, a escrever o segundo volume com os relatos que ele tinha gravado. Mas, enfim, recomendo muito que vocês conheçam. É um livro bem completo sobre essa parte da história, né? Então, eu acho que é um aprendizado e tanto. É uma parte da história que realmente é difícil de ler, de acreditar que aconteceu, mas se é pra gente conhecer com detalhes como foi, pra gente saber, né? Esse livro é muito bom para esse ponto. Então, se vocês ainda não leram e gostam de quadrinhos, recomendo demais. Agora, eu tô aqui pensando, antes de pegar o Demer, eu acho que eu vou pegar a Duna. Que Duna, ela é uma história em quadrinhos mais fininha, porque Maus, eu demorei um pouco mais, não só pelo volume, mas também, como vocês podem ver, pela quantidade de escrita. Ó. Tem bastante coisa escrita, porque ele relata toda a vida dele pro filho, né? Então, é uma história longa, apesar de ser quadrinho, é longa. Então, eu demorei mais tempo do que os outros. E eu acredito que Duna vai ser mais rápido. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho. Ó, é fininho. Então, deixa eu ver como é que ele é dentro. Ó, aparentemente tem menos balões de fala e acho que vai ser um pouco mais rápido. Na verdade, agora eu vou jantar. Eu vou lá preparar a janta. Mas como eu peguei uma história mais densa, né? Mais encorpada, assim, eu prefiro dar uma relaxada, pegar a Duna, que além de ser fino, é uma história mais leve, né? Uma ficção, enfim, para depois vir com outra história baseada em fatos reais de um serial killer, que é mais grosso também o quadrinho, né? Tem mais páginas. Então, depois da janta eu vou pegar a Duna. E, enquanto estou aqui, o meu irmão e meu marido já trocaram de jogo, vou mostrar lá pra vocês. Estão firmes e fortes, apesar de... Vocês viram que eu peguei um cafezinho, porque deu umas 4 e pouco da tarde. Comecei a sentir um pouco de sono. E lá também na sala, meu irmão já teve que dar umas cutucadas no meu marido pra ele dar uma despertada. Eu vou lá então fazer a janta e vou mostrar o jogo que eles estão jogando pra vocês.
Gente, terminei, Duna. Olha, já são 00h48. Ainda tá faltando 6 horas e 36 minutos de maratona. E eu confesso que já tô ficando cansada, gente. Acabei de postar lá no Instagram falando isso pra vocês, que ainda faltavam quase 7 horas e que eu tava ficando cansadinha. 4 HQs eu já li. E essa daqui, Duna, não foi uma das mais fáceis. Acho que de todas que eu li hoje até o momento, essa daqui foi a que eu menos curti. Acho não. Essa daqui foi a que eu menos curti. Realmente, eu acho que foi uma boa aposta minha. Foi uma boa escolha minha eu ter lido em graphic novel e não ter enfrentado o calhamaço. Porque não é o tipo de história que eu curto ler mesmo. Talvez o filme eu até goste. Eu pretendo assistir, mas acho que não sei dizer ainda se vou prosseguir, ler as continuações. Eu achei o começo bem lento, assim, eu acho que é comum, né? Começo de livros, assim, de ficção científica principalmente, porque a gente vai adentrando no universo, né, da história. Tem a apresentação dos personagens, tem a apresentação do ambiente, né? São vários ambientes aqui. Eu tive certa dificuldade de gostar, de, sabe, fiquei lendo assim, me forçando. Até que assim, da metade pra frente, eu achei um pouco melhor do que o começo. O começo foi bem difícil pra mim. Uma coisa que eu gostei é que logo no comecinho o prefácio já fala que aqui conta toda a história do primeiro livro de Duna. Essa era a minha dúvida, porque é um calhamaço, né, o romance. E aqui a graphic novel era bem fininha, eu achava que não seria a história completa. Mas aqui no prefácio fala que vão ser 3 graphic novels e cada uma vai contar a história de um dos livros. Então aqui tem a história completa do primeiro livro, me surpreendendo. Eu não posso fazer comparação entre um e outro, porque eu não li o calhamaço, mas gostei de saber que aqui a história é completa. E agora, como eu disse, quero assistir ao filme. Gente, eu nem sei explicar pra vocês a história muito aqui do livro. Eu vou deixar para comentar mais a respeito depois, no vídeo de leituras. Eu acho que eu vou acabar dando para ele 3 estrelas, foi o que eu anotei ali no diário, mas vou pensar direitinho até a hora de eu avaliar lá no aplicativo do Scooby, eu decido. Mas enfim, 4ª HQ finalizada do dia. E agora eu vou ler a 5ª e última HQ que eu tinha separado, né, da minha estante. Essa daqui é a última das 5. E é uma das que eu tava mais curiosa. Apesar de que agora eu tô mais cansada, né? E quando eu vejo que ela é mais grossinha, é uma HQ mais grossa, se não me engano tem 285 que eu tinha visto aqui. Mas mesmo assim eu tô com curiosidade pra saber se eu vou enxergar algo da série aqui, né? Assim, eu não sei como é que vai ser essa narrativa que chama Meu Amigo Demer, e aqui tá falando que os quadrinhos vai revelar o mundo adolescente, aqui na capa tá falando. Então é o amigo dele adolescente que vai contar. Eu não sei que parte da história do Demer, se vai ser só o que o amigo enxergava quando era novo. Vamos ver. Eu vou começar agora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da HQ por dentro. Ela é preta e branca também. Eu acho que das que eu li hoje, a única que não era preta e branca era essa de Duna, né? Era a única colorida. E são cores que eu achei bonito. Tem umas partes assim meio roxas. Abri bem na parte roxa. Que eu achei bem bonito. Então, bora lá, gente. Vamos começar. E vamos ver se eu consigo terminar esse e pegar ainda mais uma que meu irmão trouxe. Vamos ver. A Mia foi a primeira a abordar a missão. Mia? Já tá dormindo já, desistiu da maratona. Mas os dois estão firmes aqui.
Eu tô terminando o segundo game. Como é que é o nome desse? Hã? Como é que é o nome desse? Demon Slayer. The Hero Chronicles. Olha aí. E o próximo? Vai ser o One Piece? Olha, eu vou pegar uma espada. Gente, tá ficando bem difícil. Ai, meu Deus, agora são 3h52 da manhã e ainda faltam 3 horas e meia de maratona. Bom, terminei meu amigo Demer. Foi uma leitura bem rápida, não foi demorada como eu achei, porque eu olhei assim a grossura e falei, "Ixi, vai demorar mais ou menos que nem Maus." Só que não, é que Maus tinha muito texto pra ler, muito balão de conversa, né? Porque o pai conta bastante coisa pro filho sobre a história dele. Mas aqui não, aqui tem bastante imagem, então é bem rapidinho de ler esse quadrinho. E o amigo dele, que estuda junto com ele na escola, ele conta com base na memória dele, que ele tem da época de escola, e com base também na memória dos amigos que também estudaram com eles, com o Demer e com ele no colégio, mas ele também fez pesquisas. Ele demorou para produzir esse livro 20 anos e pesquisou bastante e enfim decidiu escrever esse quadrinho. Como eu já conhecia, né, a história pela série na Netflix, não teve nada assim de novidade. Tudo que ele conta aqui praticamente foi contado na série. E ainda na série a gente vê mais, né, sobre os outros crimes. Aqui a gente vê, acho que só 1 ou 2, se não me engano, os primeiros, né, mas os outros não são relatados, porque o amigo não tinha, né, ciência disso. Isso só foi revelado depois, então ele não colocou na história. Ele colocou na história o que era próximo da época que eles estudaram juntos. E uma coisa que ele fala no começo do livro que eu concordo com ele. Ele fala assim que os adultos que viviam ao redor do Demer prestassem mais atenção nele, se interessassem mais por ele, se preocupassem mais com ele, os pais, os professores do colégio. Talvez o caminho que ele tinha seguido teria sido outro, porque ele se comportava de algumas maneiras que era tão estranho não ter um adulto que se preocupasse, sabe, dentro de casa. Dentro de casa ele vivenciava um clima horrível de brigas entre os pais, praticamente todos os dias assim, e nenhum dos pais se preocupando com ele. E na escola também ninguém enxergava ele, os colegas até faziam bullying com ele. Então ninguém reparava nele, ele era uma pessoa muito solitária, né? E o amigo ele fala isso, que se alguém tivesse prestado atenção, talvez ele não teria seguido por esse caminho. E ele fala também que o Demer ele é digno de pena, que dá pra gente sentir pena, mas não empatia, né? Eu concordo com ele, porque não dá pra sentir empatia, porque ele é um serial killer, né? Ele saiu matando as pessoas, cometendo aqueles crimes que a gente viu,
e fazendo algumas barbaridades, mas ao mesmo tempo eu fico triste pela vida que ele teve, porque pelo que retratou aqui no livro ou até na série, ele quando jovem poderia ter seguido outro caminho. Ele parecia ser uma pessoa inteligente e bom quando era adolescente. Ele não era uma má pessoa. Depois que ele foi brigando com a sua sexualidade e passou a ter interesses estranhos, e isso foi só um passo para começar a cometer os crimes, né? Então realmente eu concordo com o amigo a respeito disso, né? Ele teve uma vida triste, mas não tem como ter empatia. Enfim, gostei bastante, gente, do quadrinho. Ele dá vários detalhes, depois no final, assim, ele conta de onde que ele tirou todas aquelas informações, né? E essa daqui, então, foi a quinta e última HQ da minha lista, da TBR. E agora, então, eu vou pegar ao invés de eu pegar um quadrinho lá do Kindle, eu vou pegar um dos quadrinhos que meu irmão trouxe. Eu escolhi esse daqui, Fence, que é da mesma autora de Ascensão das Trevas. Ele é fininho e parece uma história leve, então vou conhecer agora essa daqui. E acho que deve ser bem rapidinho de ler. Talvez ainda dê para pegar mais outro que ele trouxe que é fininho. Vamos ver, então bora entrar na leitura. Gente, vamos ver como é que vai ser. Mas ó, primeira experiência de maratona 24 horas. Eu tô firme, hein? Já li as 5 HQs prometidas. Tô lendo já a primeira extra. E faltam 3 horas e 24 minutos. Tô firme, vamos ver se eu vou conseguir chegar até o final aí, mas acho que sim, vamos lá. Gente, agora são 5h30 da manhã. Faltam aproximadamente 2 horas de maratona ainda. Eu coloquei o celular pra carregar, porque tava nos finalmente. Daqui a pouquinho eu vou pegar pra poder escutar o vídeo do Pomodoro pra ler. Porque se eu não escutar nada, eu acho que eu vou mais fácil de eu pegar no sono. Mas enfim, terminei Fence. Gente, esse daqui, ele é uma leitura muito rápida, muito rápida. É um romance infanto-juvenil. E o que eu achei mais legal aqui é que ele vai abordar um campeonato de esgrima, que é um esporte que a gente não vê muito, né? Eu nunca li, acho, um livro que abordasse esse esporte, que falasse sobre ele. E aqui o nosso protagonista é o Nicholas. Ele enfrenta o Sage num campeonato regional, acaba perdendo e depois ele entra no internato e descobre que o seu companheiro de quarto é o próprio Sage. Acho que pode ser o par romântico dele. Acho que é, mas não nesse livro, porque é uma série, né? Eu não sei se tem 4 volumes já, ou 3. Eu sei que esse primeiro aqui tá disponível no Kindle Unlimited. Então fica aí uma dica de um romance infanto-juvenil LGBT. Achei bem legal a história e são personagens que são cativantes, eles são fáceis de agradar e por isso que eu falei que acho que vai ser um casal, porque a gente torce, né? Dá vontade de ver os dois juntos. E gente, agora uma outra HQ, já que tá faltando 2 horinhas ainda. Uma outra HQ que meu irmão trouxe é essa daqui, ó. Arte Mundo dos Mortos, volume 1. Ela também é fininha e ela é bem bonita também, ó. Ela também é colorida. E acho que também vou conseguir ler nesse prazo que tá faltando. Ai, mas tá difícil. Agora tá chegando esse finalzinho aqui.
Os meninos estão lá jogando, mas meu marido já tá, assim, pescando. Quem tá se mantendo mais firme é o meu irmão. Mas vamos lá, tá acabando a maratona. Eu tô até me surpreendendo, porque eu achava que não ia nem chegar perto das 24 horas. E agora que tá terminando, eu vou aguentar até o final. Então, bora ler arte. Gente, última HQ do dia finalizada, arte. Aqui a gente vai ter uma invasão zumbi. Alguma coisa acontece que o cachorro volta, mas ele volta como um morto-vivo. E aí ele morde uma pessoa e aí vai contaminando ali a população da cidade. E o número de zumbis só vai aumentando. Esse daqui é o primeiro volume. Aqui tá falando que é do mesmo criador da série de TV Riverdale. E, gente, vamos finalizar esta maratona. São 7h07 da manhã, ó. Aqui tá faltando 17 minutinhos. Conseguimos, gente. Consegui passar por esse desafio da maratona 24 horas seguidas. Olha, me surpreendi. Fiquei orgulhosa de mim mesma por ter conseguido ficar sem dormir. Tiveram alguns momentos que eu achei que eu não ia aguentar. Assim, no final da tarde, umas 4 e pouco, eu tive que pegar o café porque eu comecei a pescar, sabe? E agora, no finalzinho também, faltando umas 2 horas, 1h e pouco para acabar. Também tava bem difícil para terminar o arte. Nossa, eu acho que se não fosse o sono, eu teria terminado bem mais rápido. Também é um quadrinho que dá para terminar rápido. Mas então, olha só como que ficou o saldo dessa maratona. Olha, foi bem produtiva, né? Eu li as 5 HQs que estavam na minha TBA e mais 2 HQs das que meu irmão trouxe. Ele trouxe 3, eu li 2. Totalizando então 7 HQs lidas nessas 24 horas seguidas. Gente, foi bem legal gravar esse desafio. É cansativo, não é fácil, não é tão tranquilo assim, mas foi divertido porque eu tava na companhia do meu irmão e do meu marido, e aí acho que facilita, né? Com certeza facilita, porque eu faço uma pausa, vou lá, converso com eles pra dar uma despertada. Eles estão lá finalizando o jogo, deu pra jogar 2 jogos, acho, inteiro, deu pra zerar 2 jogos. E então também foi produtivo para eles. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Acho que a gente merece esse like por ter conseguido ficar essas 24 horas seguidas. Foi um baita desafio. Para mim, achei que não ia conseguir, mas consegui. Então, deixem o like. E se estiverem chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos. E se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.